Fala pessoal, vocês estão bem? Eu estou aqui novamente para fazer uma dinâmica com vocês, para a gente entender um pouco mais a respeito de percepção, um pouco mais a respeito dos nossos sentidos, e que dão significado a várias coisas para a gente, beleza? Bem, eu vou trazer duas imagens aqui, tá? E essas duas imagens têm nome, ok? Que foi um nome aleatório dado para elas. Para quem já assiste minhas aulas, assiste meus cursos, ou já também assistiu algumas palestras do Dr. Ramachandran, deve ter visto alguma dinâmica parecida, tá? Essas duas figuras, elas têm um nome, tá? E uma se chama Kiki e a outra se chama Boba. Essa dinâmica que eu quero fazer com vocês é para que vocês escolham ou definam qual figura se chama Kiki e qual figura se chama Boba. Bem, a minha intuição diz que a maioria escolhe essa figura como Kiki e essa como Boba. Bem, você deve estar se perguntando, foi realmente o que eu escolhi? Agora, o porquê, né? O que me levou a escolher essas figuras, com esse significado, esse nome? Bem, a maioria das pessoas, quando a gente faz essa dinâmica, ou alguém faz essa dinâmica, realmente define essa figura como Kiki e essa figura como Boba. Uma das explicações e uma das justificativas o porquê que isso acontece é que o seu cérebro tenta inferir o significado das coisas a todo tempo para ele tomar as decisões ou para ele entender o que está acontecendo, né? Então essa figura que tem uma forma pontiaguda, que tem formas que lembram aquele nome que você sugeriu, que tem uma fonação, ou seja, um sinal auditivo muito parecido com a forma, né, pontiaguda, aguda, traz então esse significado e o cérebro infere ou sugere primariamente que seja dessa forma. Já do outro lado, nós temos então a boba, que traz formas ondulares, que traz uma aparência não tão aguda, uma aparência de maior continuidade e de maior suavidade. Por isso, então, o cérebro tenta inferir um significado para aquilo, né? É interessante conhecer que aquelas pessoas que têm muita criatividade, que são romancistas, escritores, cantores, tendem a ter maior sinestesia. Ou seja, tendem a ter maior ativação, por exemplo, do giro fusiforme ou de regiões onde que acontece essa conversão dos sentidos e de significados ou percepção. É interessante que essas pessoas têm maior atividade dessas áreas, demonstrando então uma maior capacidade, em tese, de percepção. Ou seja, essa conversão de sentidos daria maiores significados ou mais até significados de acordo com aquilo que é trazido de informação para a gente, né? E além disso, de inferir ou de criar coisas, já que eu tenho várias percepções e várias inferências acontecendo através dos meus sentidos. Por que eu estou falando isso? Grande parte daquilo que o paciente tem, das suas experiências, grande parte daquilo que ele tem ou vivencia no seu dia a dia, pode trazer significados para ele. Pode trazer para ele inferências do que esteja acontecendo ou possa acontecer e dar significado a respeito de dor, disfunção e etc. Então, quando a gente pensa principalmente nos pacientes com dor complexa, nós começamos a pensar, né, tirando um pouco ali saindo um pouco da nossa zona de conforto e tirando um pouco, abrindo mais a nossa caixa de ferramentas para entender e intervir com esse paciente, nós começamos a olhar por outras perspectivas o porquê que o paciente está da maneira que está, porquê que ele refere aquilo que ele refere para a gente, né? E o porquê que a dor complexa se comporta da forma que ela se comporta. Bem, a gente vai continuar com alguns vídeos explicando um pouco para vocês a respeito de imagética, a respeito de realidade virtual e os conceitos que permeiam tudo isso. Grande abraço!